só caminhada. Só caminhada. Uhum. Leonardo, Procópio. Pois Olha, é. Tem escreveu o aí. Eduardo, dando boa noite. Ah, o Leandro, Procópio, ok. Bom, vamos começar, irmão Romildo, até por conta do tempo, claro, e as Fique à pessoas vão vontade. entrando, É tá? você que marca. Beleza. Bom, então, boa noite a todos, né? Bem-vindos ao nosso primeiro colóquio de teologia do ano. Como nós sabemos, iniciamos essa atividade no ano passado com a finalidade aqui de propor, né, temas de total relevância para a formação continuada teológica, visando sempre o diálogo entre fé e razão. É óbvio que as temáticas ou as conferências que aqui são apresentadas, elas diretamente vão ao encontro daquilo que é discutido no ambiente teológico. E não porque também no ambiente filosófico, uma vez que a filosofia e a teologia estão sempre juntas, né? E, bom, neste primeiro momento de dar as boas-vindas, aqui eu faço uma saudação aqui muito calorosa ao nosso querido professor, doutor, né, irmão Romildo Henrique Pinas, né, que por 7 anos contribuiu conosco no curso de teologia do Campus Pio XI, e hoje nós podemos aqui matar um pouco a saudade, né, ouvindo, vendo, né, aqui nesta conferência em que ele se propôs a contribuir conosco, né? Este colóquio de teologia ele foi pensado fundamentalmente para os nossos alunos de teologia, né, como público-alvo, mas também é aberto à comunidade em geral, a todos aqueles interessados no discurso teológico, no debate teológico, bem como pessoas da comunidade, da paróquia. Então, é sempre um espaço aberto, né, de formação continuada, de formação teológica continuada. Então, esta aqui é a pretensão do nosso colóquio de teologia. Bom, então, para iniciarmos bem o nosso colóquio de teologia, hoje com o tema, né, o exercício da autoridade, o clericalismo e a fraternidade sinodal, desafios para o cristianismo contemporâneo. Então, nós temos aqui o professor doutor Romildo Henrique Pinas, como anunciei agora há pouco. O professor Romildo, ou o irmão Romildo, muito conhecido dos estudantes de teologia, talvez não de todos os alunos do primeiro ano, que chegaram agora em fevereiro, mas o irmão Romildo é um teólogo muito refinado e que trabalhou conosco ali 2 disciplinas que marcaram o curso, né? Teologia fundamental e antropologia teológica, né? Bom, o professor irmão Romildo, ele é doutor em teologia, assim como mestre em teologia, né? E ele se doutorou pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Especificamente da área da sistemática, de onde que vem trabalhando já há um bom tempo. É um escritor também refinado, constantemente, né, está escrevendo tanto artigos quanto livros também. E no nosso diálogo aqui já falando de preparar um manual ou um texto base, né, de cristologia. Com certeza irá contribuir muito, né, para a nossa academia. Então, irmão Romildo, é um grande prazer, de fato, tê-lo aqui conosco, abrindo este colóquio de teologia, que é o primeiro do ano, né? O nosso objetivo, o nosso compromisso com os alunos de teologia é todo mês ter o colóquio de teologia. Como eu falei, uma formação continuada. E dou as boas-vindas não somente aos alunos de teologia, né, de maneira muito particular, os alunos do primeiro ano, né, que estão começando o curso de teologia conosco, e também alunos que se formaram recentemente, que inclusive colaram grau, se eu não me engano, no dia 19 de janeiro, caso eu não esteja enganado, como, por exemplo, aqui a Célia, que aqui está conosco, né? Depois
À medida que o pessoal foi entrando, falo também em nome de um de outro, é que depois os rostos começam a aparecer, as figurinhas, não é tão fácil a gente identificar todo mundo aqui. Bom, irmão Romildo, então vamos proceder da seguinte maneira, né? O senhor tem até 40, em média, 40 minutos para a sua exposição, para a sua conferência, né? Num momento tão importante de igreja em que nós estamos vivendo, esse assunto, né, no entorno ali da sinodalidade. E depois nós teremos um espaço ali de meia hora para o diálogo, né, com os nossos participantes. Então, aqui os nossos estudantes de teologia, teólogos, podem ficar muito à vontade de, após a conferência do irmão Romildo, diretamente ligarem ali o microfone, abrirem a câmera, quem não está com a câmera aberta, e diretamente se dirigirem ao irmão Romildo. Caso alguém queira também deixar algum comentário, algum questionamento aqui no chat, eu também estarei acompanhando e repasso para o irmão Romildo. Tudo bem? Então, irmão Romildo, passo a palavra para o senhor. Obrigado, desde já, pela disponibilidade e pela presença aqui conosco. Sou eu quem agradeço, Antônio, e cumprimento. Foi muito bom um breve tempo que trabalhamos juntos na faculdade, no Pio XI, e quando, não é novidade, quando você foi para lá, para ir trabalhar, eu me manifestei de forma muito confiante, porque eu sabia das suas capacidades, das suas qualidades, e certamente fez muito bem e continua fazendo para a faculdade. Eu cumprimento os meus ex-alunos, aos quais eu tenho ainda muito carinho, aos que não foram meus alunos, e também, se tiver algum professor, saúdo alegremente. É uma alegria poder participar disto. Eu teria duas formas de apresentar o conteúdo. Uma forma livre, mas assim, de uma exposição livre, traiçoeira, perigosa, porque a gente pode não colocar o conteúdo como se deve. Isso eu aprendi com os jesuítas. Às vezes, a leitura é cansativa para quem está acompanhando, ouvindo, mas para o que está apresentando, a gente consegue ser mais fiel ao conteúdo. Eu gosto até mais desta segunda forma. Eu fiz um texto que segue praticamente 3 tópicos. O primeiro tópico é minúsculo, onde eu só farei a apresentação do conceito de sínodo e sinodalidade. Os 2 tópicos seguintes são mais desenvolvidos, são tópicos um pouco mais longe. O meu texto todo, que eu teria que apresentar, são quase 10 páginas. São quase 10 páginas. Os 2 tópicos, eu resgato um pouco o contexto histórico eclesial, os 2 segundos tópicos. O segundo, eu resgato um pouco o contexto histórico eclesial e a crise que vai perpassar, sobretudo diante de alguns conceitos defendidos e desenvolvidos no Concílio Vaticano II, e o sentido também daquilo que o concílio, sobretudo a Lumen Gentium, trouxe de novidade em nível eclesiológico, já que o conceito de sinodalidade bate em cheio, ou toca em cheio, o aspecto da eclesialidade. E o último tópico, não poderia ficar de fora, é o próprio sentido atual da palavra sinodalidade no contexto do pontificado do Papa Francisco. Então, eu acho que temos as duas opções. Temos as duas opções. O que eu poderia, de introdução, é dizer assim: vivemos num contexto onde o cenário eclesial dos tempos odiernos apresentam nuvens sombrias no espaço da esperança do Evangelho.
Há quem diga, inclusive, dentro da teologia, há quem diga, inclusive dentro da teologia, que o modelo desenvolvido no cristianismo ocidental, a cristandade, fracassou. E aí nós deparamos com vários problemas. Problemas de abuso de poder, abuso sexual de menores, autoritarismo, evasão eclesial e todos estes elementos onde, sobretudo no velho mundo, a gente vê igrejas cada vez mais vazias e envelhecidas, onde os jovens, sobretudo, se afastam da prática cristã. Mesmo na América Latina, que nós tivemos uma igreja muito florescente depois do contexto do Vaticano II, hoje já não é a mesma coisa. Nós temos uma igreja que, aos poucos, está ficando também vazia. Vivemos um tempo, muitos teólogos vão dizer, nós vivemos um tempo de aridez, de seca, de desânimo. Todos esses escândalos, todas essas questões que abalam a igreja, faz com que a gente perceba pessoas e a própria instituição perambulando pelo deserto como fugitivos, como alguém sem esperança, ou desconfiados com aquilo que a igreja apresenta. O grande desafio para hoje é restabelecer o sentido da esperança proposta e vivida e revelada para nós por Jesus Cristo. Diante de tudo isso, nós podemos olhar algo novo que emerge no cenário da igreja. O evangelho anunciado e testemunhado no magistério do Papa Francisco nos anima, nos desperta de novo para aquilo que ele vai falar no seu primeiro documento, para a alegria do Evangelho. Para a alegria do Evangelho. E é neste contexto de alegria do Evangelho que nós podemos entender ou refletir um pouco o conceito de sinodalidade desenvolvido, resgatado, de certo modo, do Vaticano II, pelo Santo Padre, pelo Papa Francisco. Só conseguiremos entender o sentido de sinodalidade no magistério do Papa Francisco quando nós olharmos para o contexto ou para a história do próprio concílio. Então, isso seria uma breve introdução para a gente entender o que vai ser tratado. Os tópicos que eu vou desenvolver, eu já falei anteriormente de maneira informal. O conceito de sínodo e sinodalidade. A palavra sinodalidade não aparece no Concílio Vaticano II. Esse termo, propriamente dito, ele é ausente dos documentos conciliares. Contudo, o conceito de sínodo, obviamente, aparece largamente nos documentos, porque o sínodo, o termo sínodo, vai significar exatamente concílio, é sinônimo da palavra concílio. Agora, a palavra sinodalidade indica um modo de ser da igreja, mostrando que ela é o povo de Deus unido. Antônio, ouve? Sim, irmão Romildo, muito então, bem. Tá bom, porque deu um pique de luz aqui, é por isso. Ok. O povo de Deus unido como irmãos para viver o Evangelho. Para viver o Evangelho. Então, o sentido de sinodalidade, conforme nós veremos adiante, sobretudo quando falarmos do Papa Francisco, o sentido de sinodalidade supera o conceito de colegialidade episcopal. Papa Francisco vai dizer que a sinodalidade é o modo de ser da igreja e envolve a
todos os cristãos, ordenados ou não ordenados, porque a igreja é ministerial. Se nós olharmos para os evangelhos, Jesus não só propõe um caminho juntos, como ele também o faz. Ele faz um caminho com os discípulos. A ponto dos evangelhos, sobretudo João, vai dizer explicitamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é estranho a gente dizer que na pedra fundamental da fé em Jesus Cristo já encontramos o sentido da palavra sínodos, sinodalidade. É interessante, eu achei um termo que eu gostei muito, um teólogo dizendo que a palavra sínodo e a sua forma escrita no grego primitivo, sinodia, que indica a distinção de um grupo que caminha de forma afetuosa. Esse dialeto, de onde provém o termo odós, exprime o sentido de haver um espírito dócil, indicando a entrada do lar, a entrada da casa, ou seja, um lugar de aconchego, um lugar de acolhida. A sinodalidade, nesta forma de entender, ela propicia ou propiciará à igreja um sentido connatural, uma connaturalitas, com a experiência que os próprios discípulos fizeram com o Mestre, fizeram com Jesus. Pois o modo de Jesus agir com seus discípulos expunha cotidianamente e em profusão os sinais efetivos da fraternidade do reino e da mútua participação. Eles viviam um verdadeiro caminhar juntos, como expresso nos evangelhos, constituíam-se um grupo de amigos unidos por uma missão, onde o mestre sempre se colocava a serviço de todos, sobretudo dos pobres e dos excluídos. E quando, numa passagem de Mateus, Jesus mostra a disputa dos grandes do mundo, ele vai dizer para os discípulos: entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. É interessante que os cristãos do primeiro século vão ser chamados também, algumas vezes, de os do caminho. Os do caminho. Aqueles que fazem o caminho. E aqui é interessante lembrar e pensar que esse caminho é o próprio Cristo. Fazer um caminho de sinodalidade é estar integralmente ou integradamente unido, ou a igreja unida ao próprio Cristo. E não só uma união infrutífera, mas exatamente uma união produtiva, que gera fraternidade, que gera sementes do reino. Então, aí estaria um pouco o sentido conceitual da palavra sinodalidade e sínodo. Agora, num segundo momento, eu vou colocar um pouco o sentido da fraternidade sinodal versus o conceito de poder, de autoridade mal exercida. O poder, quando mal usado, ele deixa de ser serviço e se torna uma atitude destrutiva da própria experiência da sinodalidade. Ele impossibilita a sinodalidade. Então, aqui é interessante a gente olhar como a igreja, se nós olhássemos, por exemplo,
pegássemos aqui a parábola do joio e do trigo, nós teríamos condição de ver como essas duas realidades, fraternidade e poder, foram se conflitando ou se misturando no decorrer da história da fé cristã. Se voltarmos o olhar para os primeiros tempos do cristianismo, nós ainda vamos ter uma ideia bastante arraigada, bastante forte, de uma igreja que se pauta no exemplo de Jesus Cristo. Os evangelhos, os primeiros textos, os textos paulinos, etc., assim como alguns textos que não são canônicos, mostram esse esforço da igreja primitiva, da igreja inicial, de buscar seguir e testemunhar fielmente o anúncio do evangelho. Pode-se dizer que o que vai garantir a legitimidade da fé cristã é exatamente o querigma, o anúncio, o testemunho. Aí entra toda a história dos mártires, daqueles que morrem por causa da fé. É um elemento importantíssimo nesse contexto. Agora, paralelamente ao princípio de carisma, de serviço, de querigma, de anúncio, muito cedo há uma exceção, que é a Igreja Joanina. Muito cedo já vai emergir nas comunidades cristãs também o sentido institucional, obviamente necessário. Por quê? Porque a igreja não viveria e não teria chegado até nós se não fosse a instituição. O querigma precisou, careceu e continua carecendo das mediações. E aí veio, então, todo o conjunto, toda a base estrutural para o exercício da diaconia, do presbiterado, do episcopos, etc. E isso vai adquirindo forma, sobretudo, a gente identifica isto, sobretudo nas igrejas paulinas, na tradição paulina e também nos textos sinóticos. É interessante que alguns textos, como Marcos 9, quando os próprios discípulos já começam a construir naquele grupo seleto de Jesus uma disputácio por causa do poder. Quem vai tomar o primeiro lugar junto de vós no reino? Isto é impressionante. Ou então aquela mulher, a mãe lá dos discípulos, que vai até Jesus pedir um lugar de honra para os filhos dela no reinado de Deus, na Basileia de Deus. Isso é interessante para a gente entender como que, mesmo nos rudimentos do cristianismo, nós já deparamos com esse desejo de instaurar dentro da fé ou dentro da igreja nascente uma estrutura de privilégios. Embora, quando a gente vê a pessoa de Jesus e o seu testemunho de servidor do Pai, ele combateu todo tipo de privilégio. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, torne-se o servo. Mateus 20, é interessante, Mateus 20, 26. Quando Paulo chama a atenção das lideranças de Corinto, na primeira carta, advertindo a comunidade do próprio desvio da vivência da fraternidade. É uma passagem interessante, porque nós já deparamos com uma estrutura, se é que pode dizer, com uma estrutura
uma mini estrutura aristocrática na comunidade de Corinto, e que no momento da ceia recusa a partilha ou deixa pessoas passando fome. Alguns autores vão dizer que esse movimento, essas pequenas atitudes de disputa de poder, aí já está se instalando uma ideia de catolização primitiva. E a gente vai perdendo aquilo que era o sentido originário do testemunho deixado por Jesus. Jesus não almejou cargos. Eu me lembro muito bem quando o professor Walter, que trabalha muito os estudos joaninos, é impressionante isto na tradição joanina. Aquele que quiser ser mais próximo da mensagem, que se torne aquele que ame mais, ou que se torne irmão entre os irmãos. É um frater inter fratres, irmão entre irmãos. E mesmo na carta aos Hebreus, quando fala de Jesus como sumo sacerdote, por sinal, o sumo sacerdote por antonomasia, todavia, Jesus, no seu contexto histórico, é um leigo, é um irmão entre irmãos. Esse sumo sacerdote da carta aos Hebreus, óbvio que tem um valor também histórico, não vamos ser ingênuos, mas se trata de um sumo sacerdote escatológico. É o conceito perfeito de redenção que subjaz a este conceito, a esse termo. E eu gosto muito, pulando um pouco aqui, porque senão a gente vai ficar falando tudo que está aqui, e não dá. Eu gosto muito da terceira carta de João, quando, naquela exigência da prática do amor fraterno, o autor vai mostrar-se profundamente irritado com Diótrefes, pois este, que era um líder, certamente, dentre outros líderes, ele é alguém que reivindica para si o primeiro lugar. O autor o identifica como um filoproteion, aquele que ama o primeiro lugar. Exatamente aquilo que Jesus reprovava dentro da tradição judaica e preparava pedagogicamente os discípulos para um caminho um caminho diferente daquele, um caminho diferente. O que nós entendemos, meus caros, é que até o século IV, a Igreja conseguiu, apesar de todos os percalços e disputas, a Igreja conseguiu levar adiante com bastante assiduidade, graças aos grandes santos padres que nós temos, grandes testemunhos de homens profundamente, desde Irineu até Agostinho, no Ocidente, eram homens profundamente abnegados e empenhados em salvaguardar a verdade revelada por Jesus Cristo e contida nos evangelhos. Isso vai mudar a partir do encontro da Igreja com Constantino. 313, a partir da autorização, porque o Edito de Milão, esse documento, ele não é ainda a oficialização, o Juan Luís II fala isso, se não me engano, ele ainda não é a oficialização da religião, do cristianismo como religião do Estado. Isso vai acontecer depois. Mas, assim, ao permitir livremente a prática cristã dentro do Império,
Com isso, a igreja foi se aproximando cada vez mais do poder civil e se misturando com ele de algum modo. Quando a gente estuda os concílios da igreja, não é o caso aqui, é importante olhar, inclusive, para o primeiro grande concílio, o concílio de Nicéia, que vai ser convocado por Constantino, se não me engano, e ali a gente já começa a ver esta misturada, esta confusão da igreja naquele sentido querigmático, originário, mas também uma igreja que vai cada vez mais se aproximando do mundo. É impressionante isto. Esse caminho de aproximação, não vamos fazê-lo aqui porque é impossível, mas ele vai culminar com todos aqueles escândalos e abusos que vão até o século XI, quando Gregório VII edita um documento, uma lei para tentar corrigir os desmandos. Contudo, esse Dictatus Papae acabou produzindo uma grande centralização no poder pontifício, no poder da Igreja de Roma sobre todas as outras igrejas, e, a partir daí, a sinodalidade vai ficando mais ausente. É óbvio que, na Idade Média, há atitudes de sinodalidade. É bom, eu não falei ainda, mas é bom retomar e dizer que os primeiros séculos da Igreja foram bastante sinodais. As igrejas do Oriente e as igrejas regionais tinham um movimento, uma dinâmica muito autônoma e muito participativa. E isso não dá para a gente descer com muitos detalhes aqui, mas é bom recordar. Havia uma sinergia, uma participação, um envolvimento, prova de que em alguns casos, os próprios leigos tinham muita autoridade afirmativa e doutrinal. Também, não só o bispo, não só o clero, mas havia uma sintonia ou um esforço de sintonia e de participação muito grande. Com a centralização por Gregório VII, no século XI, é óbvio que as igrejas particulares e locais ficaram enfraquecidas. É interessante que, nesse contexto medieval e de evolução desse processo de centralização, e Gregório não conseguiu garantir por muito tempo a correção daqueles desmandos. A prova disto a gente vai ver, sobretudo a partir do século XIII, final do século XII, XIII, etc., todos aqueles abusos que vão emergir dentro da igreja no contexto do absolutismo político, que também acaba atingindo a igreja. É impressionante quando a gente olha a figura lá de Alexandre VI, da família Borgia, e tantos outros, se a gente quisesse elencar, no decorrer da tradição, aquela tradição de influência dos Médici, dessa família Borgia e tantas outras famílias que tiveram grande poder político interferindo autoritariamente e de uma forma muito inapropriada no contexto da igreja. O apogeu dessa crise toda, não há dúvida, foi a Reforma Protestante.
o contexto da reforma. E o concílio tenta reaver um pouco o sentido de eclesialidade, etc., mas a gente vai sentir que só depois, 4 séculos, com o Concílio Vaticano II, é que a gente conseguiu, de fato, colocar bastante bem o carro nos trilhos. A Igreja do Vaticano II, a Igreja da Lumen Gentium, é uma igreja, eu estou falando especificamente da Lumen Gentium, mas é de todo o concílio. Mas a Igreja da Lumen Gentium é uma igreja que quer voltar às origens, que quer resgatar o sentido fundamental do Evangelho, o sentido original do conceito bíblico de povo de Deus, de novo povo de Deus. E é um concílio que quer, a todo custo, entrar no mundo e participar dele para poder, assim, contribuir melhor com todos os desafios que o mundo enfrenta. E isso é muito importante porque sem esse cenário conciliar, seria impossível para nós, no século XXI, entender o sentido de sinodalidade. A Lumen Gentium consegue colocar o sentido verdadeiro da igreja. A igreja se funda na Trindade. E é na Trindade e pelo batismo, estou fazendo um resumidíssimo da Lumen Gentium. E é pelo batismo que nós nos constituímos povo de Deus, pelo batismo. E Cristo é a luz deste povo, a luz dos povos. Este sentido teológico, eclesiológico-teológico do concílio, colocando no centro o valor batismal de todo cristão, o sacramento fundamental, ele abre perspectiva para uma igreja sinodal. E foi a partir deste contexto, que nós conseguimos trabalhar a ideia de igrejas locais, de igrejas regionais, os movimentos, as conferências episcopais, os sínodos regionais, etc. Algo que na América Latina foi muito bem desenvolvido pelas conferências. Não vamos entrar aqui porque não nos cabe e nem temos tempo. Mas, assim, é impressionante a dinâmica que o Concílio Vaticano II propiciou à Igreja. Contudo, vários autores vão dizer que, claro, num grande concílio ecumênico da proporção daquele, obviamente que não ia sair de lá uma opinião homogênea, uma definição homogênea, um documento homogêneo. Havia polarizações. E essas polarizações, obviamente, elas continuaram presentes depois do contexto do Vaticano. Reações, retrocessos, etc. Os teólogos vão dizer que, neste contexto pós-conciliar, há aquilo que o Vaticano II jogou como luzes, de repente, essa luz também vai perder um pouco a sua luz, vai ser obscurecida um pouco no decorrer das décadas que sucedem o concílio. O próprio conceito de povo de Deus, que foi tão bem apreciado no contexto conciliar, que emerge naquele contexto, que corrige determinados desvios ou determinadas ambições de castas privilegiadas, de repente esse conceito vai ser um pouco sufocado no contexto pós-conciliar. Eu gostaria
de poder desenvolver mais, mas eu sei que o tempo não espera, e eu tenho que passar um pouco para a questão do Papa Francisco, mas a gente vê que nunca nós vamos ter um dado totalmente instituído. Sempre vai haver o instituinte e o instituído. E isto sempre está em polarização. Aqui nós poderíamos dizer o que está em polarização é o sentido querigmático do Evangelho, baseado na prática do amor fraterno e do conceito de povo de Deus, com o conceito de potestas, de poder, de hierarquia, de estrutura vertical institucional. Se não me engano, é Yves Congar que vai falar que há, então, uma centralização na hierarcologia. Um palavrão. Hierarcologia. Aquilo que o concílio, na Lumen Gentium, tentou fazer há uma brecada, há uma freada, porque as cebolas do Egito voltam a soltar o seu bom odor e as pessoas passam a ter saudade das cebolas do Egito, tá? Então, seria um pouco isto o cenário do Vaticano II. Eu teria muito mais coisa, mas eu acho assim, quem quiser depois leiam o texto, né? Mas esse cenário dessa igreja como povo de Deus, dessa igreja como corpo místico, dessa igreja como mistério da Trindade, dessa igreja povo de Deus, são esses elementos que vão dar base para a ação do Papa Francisco, para a propositura do Papa Francisco. O Papa Francisco entra nesse cenário de resgatar o sentido de povo de Deus, o sentido de missão, o sentido de evangelho, o sentido de uma igreja peregrina, ou muitas pessoas usam essa expressão, de uma igreja humilde, ecclesia semper reformanda, uma igreja que participa continuamente da sua própria conversão, até o dia da igreja perfeita que se realizará na plenitude, do princípio da igreja escatológica. O Papa Francisco, ele não tem uma eclesiologia, ele não é teólogo de cátedra. Agora, no que ele escreve, a gente consegue achar essa eclesiologia do Concílio Vaticano II. E foi a partir disto, foi a partir dessa releitura e de toda a compreensão pastoral que o Papa Francisco tem, desde o tempo da Argentina, que ele consegue fazer uma proposta nova. Em que consiste essa proposta? A proposta consiste em viver a alegria do Evangelho à luz do batismo, em prol de uma igreja missionária e sinodal. Uma igreja em saída. Não existe sinodalidade sem missionariedade. O Francisco Aquino falou isso na palestra dele, que eu ouvi, né? O Francisco Aquino, lá do Nordeste, que é um dos grandes, eu considero um grande teólogo hoje, da geração mais recente, um grande teólogo. E ele dizia isto: não existe, porque uma sinodalidade sem a prática do Evangelho, sem a missionariedade, sem a vivência da fé, torna-se uma sinodalidade de festinha, de botequim. Isso não interessa. Isso não interessa. A igreja tem que ser sinodal na vivência do Evangelho, no anúncio do reino.
E, neste sentido, é que o Papa bate na tecla do conceito de batismo, das pessoas assumirem verdadeiramente o seu batismo. Todo cristão é ungido no Espírito. Todo cristão é possuído, é dotado do sensus fidei. Todo cristão participa do infalível incredendo. Todo cristão, então, está, nesse sentido, em pé de igualdade. Nós não podemos imaginar que exista um cristão de segunda categoria. O padre sabe, o leigo não sabe. O padre pode, eu não posso. O padre celebra, eu assisto. Tudo isto está na nossa cabeça, está no nosso imaginário. Às vezes a pessoa, inclusive o leigo, está incutido desse clericalismo. O Papa Francisco vai falar muito do clericalismo. O que é o clericalismo? É uma desvirtuação do sentido do ministério presbiteral. Clericalismo não é uma briga contra o clero. Quando você fala clericalismo, tem gente que quase fura os dois olhos da gente, porque acha que a gente está maltratando o padre, o bispo, o papa. Não. Clericalismo é o desvio, é a desvirtuação do sentido próprio que o ministério presbiteral, episcopal, etc., devem ter na igreja. Clericalismo é quando o padre deixa de exercer a missão que ele tem como presbítero, que é o serviço da comunidade, e vive como um pavão, cheio de vaidades, achando que é melhor do que os outros, achando que pode mandar em tudo, impor em cima das pessoas. Isso que é clericalismo. Ou então, tirando proveito da própria batina, da própria estola, etc. Muitos lá na China fazem isso. No Brasil não fazem, né? Porque aqui todo mundo é santo. Mas, assim, isso é problema. Isto é problema. E o Papa Francisco dá essa chacoalhada. E ele vai dizer, não é longe que tem que começar, não. Ele dizendo, tem que ser aqui no Vaticano para começar. Ele dizia, tem que começar de mim, do Papa. E essa humildade do Papa Francisco. Eu vou ler uma frase que ele diz na Evangelho Gaudium, que eu acho muito bonita, quando ele fala para os bispos. Ele diz assim, o bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana, segundo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Para isto, às vezes, o bispo por-se-á à frente, para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Em outras vezes, o bispo manter-se-á simplesmente no meio das pessoas, com a sua proximidade simples e misericordiosa. E, em certas circunstâncias, o bispo deverá caminhar atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasaram. E, sobretudo, porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar as estradas. Se fôssemos fazer uma análise textual dessa frase, é muito interessante e profunda os elementos que estão aqui e que exprimem de forma belíssima a ideia de sinodalidade. Eu creio que nós já estamos fartos, nós na academia, nós professores, nós adoramos discursos e falatórios.
porque isso faz parte do mundo acadêmico, ninguém pode negar. Agora, o Papa tem uma consciência muito clara que não basta falar, que a sinodalidade só vai acontecer de fato na Igreja que caminhar juntos, de mãos dadas, na fraternidade do Evangelho, só vai acontecer se a gente tiver a humildade de descer do pedestal, de sermos uma igreja mais humilde. Ele vai falar uma igreja com cheiro de rebanho, com cheiro de rebanho. Com cheiro, é o pastor, é o vaqueiro que tem o cheiro do seu animal, porque ele cuida do animal. O bispo, encastelado no seu palácio e longe do povo, ele nunca vai entender e ele nunca vai testemunhar verdadeiramente esse sentido de sinodalidade. Sinodalidade é a gente superar a divisão como digo, essa polarização que há entre clero e leigo. Mas nós teremos uma comunidade ou uma igreja que todos são ouvidos, que todos são capazes de participar, de dar sua palavra, de ser ouvido. Isso é muito importante a gente entender no contexto que o Papa Francisco está propondo o sínodo sobre a sinodalidade. E mais, a sinodalidade ela vai resultar em serviço, em exercício da caridade evangélica, da caridade cristã, Lembrem, quando o Papa falava para a Cúria Romana, não sei se em 2015, acho que foi um dos primeiros discursos dele, quando ele vai falar das doenças da Cúria Romana. Ele foi muito sutil, muito hábil, e tocou em cheio nas feridas da Igreja e nos seus pecados. E mostrou que muitos desses pecados resultam de um insaciável desejo de poder, de autossuficiência, de soberba, constituindo um círculo fechado, clericalista, etc. É uma igreja, é uma instituição que, às vezes, tem que se despojar dessa situação de miséria, porque tem muito santo dentro da igreja, nós sabemos, muitos santos e santas. Agora, essas pessoas, esses líderes, eles vão ter que se despojar dessa vestimenta para descer e se aproximar do povo e fazer com que aquela autoridade verdadeira que vem do Evangelho e do Espírito Santo, é uma exousia que emana do Espírito, que isso se torne diaconia, se torne serviço, prática do amor e luzes para a comunidade cristã. Eu creio que esse caminho que o Papa Francisco propõe, ele só será viável, vários teólogos têm debatido isto, esse caminho só vai se tornar realidade se nós crermos de fato no Evangelho, se nós nos rendermos ao Evangelho e tivermos a coragem, assim como tantos tiveram, vários exemplos nós temos de pessoas, um exemplo que eu gosto de citar, às vezes para alguns pode ser controverso, que às vezes... Mas é o padre Júlio Lancelotti, é um exemplo de alguém que conseguiu abrir mão de certos privilégios e se colocar ao lado do povo. Um Dom Helder Câmara, um Comblain, todos esses homens que vieram antes de nós
mas que deram um exemplo de igreja sinodal. A igreja sinodal do Papa Francisco seria uma igreja das mulheres, uma igreja de todas as pessoas discriminadas, de todas as pessoas excluídas da sociedade, excluídas, marginalizadas. E se nós quisermos entender esse processo bonito, promissor que a igreja está vivendo, nós temos que, sem dúvida, nos colocarmos nessa condição de abertura e de escutar aquilo que o Espírito diz às igrejas. Eu teria muitas outras coisas, mas o tempo já está esgotado, pelo que eu vi aqui. Então, aí a gente abriria para algumas conversas. Quem quiser participar ou comentar, fica aberto neste momento. Eu agradeço muito. Não sei se ouviram corretamente, mas foi o que eu tentei. Tem mais coisas, mas eu resumi, eu enxuguei porque eu vi que não ia dar tempo, viu? Mas o básico seria isso. Irmão Romildo, muito obrigado, né, pela brilhante reflexão. É muito bom ouvi-lo. É uma reflexão tão profunda que nos questiona constantemente. Eu acho que a cada sentença do irmão Romildo, a cada tese apresentada e o desenrolar disso é um questionamento constante. Quem já foi aluno do irmão Romildo sabe muito bem da capacidade, né, de reflexão teológica que tem para discutir um assunto como esse tão importante, né, de um teor sistemático, bíblico, pastoral, e ali, claro, envolvidas outras áreas da teologia que, de maneira muito hábil, o irmão Romildo ele discorre. Então, irmão Romildo, agradeço muito e começamos de maneira brilhante, né, este programa nosso, Agradeço muito também. de teologia, do colóquio de teologia, com um professor, com um teólogo, né, ali de tanta profundidade e que com certeza aqui enche os nossos olhos, né, de esperança, inclusive com a sua fala. Uma fala de um verdadeiro teólogo que olha para frente com o pé no chão, de fato. Então, muito obrigado. Eu vou passar primeiro para os nossos estudantes, né, para que possam aqui apresentar alguma questão. Então, fica o espaço aqui aberto para o diálogo. Aqui tem uns comentários no chat, mas primeiro eu abro espaço para que diretamente, né, vocês possam aqui se dirigir ao irmão Romildo. Depois eu leio os comentários, irmão Romildo, para que o senhor possa também fazer, tecer algum comentário acerca do que foi escrito aqui. Então, por favor, o espaço está aberto. Eu gostaria de começar falando. Posso falar? Claro, por favor. Então, tá bom. Na verdade, eu fiz essa pergunta mediante um vídeo que eu vi, que eu fiquei horrorizado, né? Sabe aqueles vídeos, assim, lançados assim ao léu? E no vídeo, um padre na missa, nervoso com o povo, bravo com o povo, né? Aí eu não quis nem entrar naquilo que estava sendo discutido ali na fala, parecia que não tinha nada a ver o que ele estava falando. E só que daí depois o padre, na hora, no meio da missa, ele se levanta, ele tira a batina no meio da missa, joga a batina assim, como se estivesse jogando qualquer coisa, e sai da missa e vai embora. E abandona o povo. Abandona. E aquilo me deixou chocado, aquele negócio. Eu fiquei chocado, né? E aí eu fiz uma pergunta que está aí no chat, mas eu gostaria de fazer ela. Porque essa coisa realmente me chocou. E esse vídeo, ele é totalmente o contrário daquilo que o senhor falou, irmão. Porque eu tinha interesse realmente de conhecer mais profundamente essa questão, né?
da maneira como o senhor expôs, para mim, nossa, respondeu muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo. Né? E aí a minha dúvida é que às vezes eu tenho percebido, né? Então eu atendo o povo de Deus e aí acaba que eu vejo o sofrimento do povo em relação a algumas questões, né? E aí, na verdade, foi mais uma proposta que eu coloquei aqui como pergunta, mas não necessariamente precisa ser isso que eu gostaria que o senhor falasse. O que dá a entender, o que parece, eu coloquei na formação, mas formação é lógico, não é somente aquilo que os clérigos eles recebem, né? Não é somente aquilo que nós recebemos em relação à formação, né, intelectual. A formação intelectual, louvado seja Deus, ótima, perfeita. Mas a informação é um todo, né? É o ambiente, é o convívio, tem muitas coisas que envolvem, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse. O senhor já falou algumas coisas, conforme o senhor ia falando, eu falei, nossa, ele já está respondendo a pergunta. Mas, assim, dentro deste contexto aqui, acho que, não sei se o senhor conseguiu entender a pergunta, né? Uhum. Eu morei na casa de formação e eu brincava que eu nunca fui formador, né? Eu nunca tive na minha cabeça a ideia de formador para mim. Eu morei, eu morei 2 anos numa casa em Minas de formação, 7 anos em São Paulo, aí no seminário. Nunca tive, eu gostava muito dos formandos, sempre gostei e nunca tive assim. Mas assim, eu nunca introjetei na minha mente a ideia de que eu fosse formador. Quando eu podia contribuir com alguma coisa, eu contribuía. Mas assim, por quê? Porque eu não me via na condição de ser formador. No meu primeiro ou segundo ano que eu morei na Lapa, em São Paulo, eu aceitei algumas pessoas para fazerem direção espiritual. Aí depois eu parei, porque eu fui um desastre, eu não conseguia ajudar a pessoa. Por quê? Porque eu tinha um imaginário de formadores, os meus, porque os meus formadores foram maravilhosos. Foram pessoas de uma envergadura, de uma profundidade, de uma liberdade, mas homens assim extraordinários, que ajudaram a gente, e que aqueles que já morreram, a gente tem saudade, aqueles que estão vivos, a gente reverencia. Por quê? Porque foram homens de uma grandeza, de uma maturidade, de uma profundidade. Aí eu tenho um problema hoje de pensar, eu acho interessante, Alexandre, que você coloca, você contou o caso do padre, mas vai haver casos muito piores. Por quê? Porque nós estamos formando muitas pessoas doentes, doentes psiquicamente. Não sou eu quem estou dizendo. Tem vários livros saindo, livros de gente sérias, como o do Agenor, que saiu, do Briguente. Por que a gente está formando pessoas doentes? E não é por falta de psicólogo, porque tem gente que tem 20 anos de psicólogo. Agora, a formação, isso é um desafio que todos os formadores estão enfrentando e refletindo. Assim, está faltando um arcabouço formativo, teológico, espiritual, humano, etc., para a gente conseguir obter resultados. Resultados não no sentido capitalista, mas um resultado que integre a vida da pessoa no processo formativo para que ela dê conta de dar uma resposta. Uma resposta. Para mim, eu sinto isto hoje, essa dificuldade. E aí, nesse contexto de todas essas patologias no processo formativo, aí entram todas as contradições, as resistências, os fechamentos. As pessoas não conseguem, quando você se inquieta com alguma coisa, é tão bom quando a gente vê um jovem no processo formativo que é capaz de se inquietar, de buscar, de ir atrás, porque assim você está fazendo um caminho de crescimento. E eu espero que o seu formador ajude
Porque, às vezes, o primeiro questionamento, a primeira crítica, manda embora, porque aquele indivíduo não serve, porque ele é muito encrenqueiro. E essas coisas, elas não formam. E elas vão formando pessoas infantis, pessoas doentes psicologicamente, e que depois ou vai bater nas pessoas, ofender ou xingar, ou vão amarrar uma corda no pescoço. É o que a gente está vendo, infelizmente, triste. E eu sei que a coisa está errada, eu só não sei o caminho certo, e ninguém tem a solução. Mas a sua inquietação, ela vai chocar com essa ideia dessa igreja da alegria do Evangelho. Muito obrigado, irmão. Por nada. Oi, Samuel. Tá bem, Samuel? Olá, professor, tudo bem? Boa noite, prazer imenso. Ótimo. Uma alegria essa partilha. Jean, também, uma alegria vê-los. Eu tenho uma questão aqui, professor. Enquanto o senhor foi explanando, eu pensei no seguinte, é que hoje, além do padre na igreja, assim, a gente não encontra... Por exemplo, você vai à igreja, na missa, quem que você encontra ali que está realmente influente na igreja? É o padre, né? Ele está ali, é a centralidade de todo o acontecimento, certo? Bom, eu vou falando. E eu penso também que um ato de amor, assim, quando a gente fala, não, o que você faz na igreja? A pessoa fala, não, eu amo a Deus, por exemplo. Esse ato de amor, assim, se a gente falar em ato de amor, eu penso que hoje é muito desprezado, assim, pelas pessoas, sabe? Ele não tem validade. Então, dizem que o verdadeiro amor é manifestado por obra, sabe? E aí, quando se fala numa vocação, pensando no processo vocacional, a primeira pergunta que o vocacionado faz é assim, o que eu vou fazer na igreja, né? Mas o que eu vou fazer? Agora, não sei se eu consigo agora juntar as coisas. Então, o que eu vou fazer? Se eu vejo a pessoa que mais, assim, está influente na igreja, é o padre, outros atos, assim, que também seriam relevantes, são desprezados. Então, essa questão do clericalismo, não seria também uma necessidade de um fazer algo que, de algum modo, alimenta sempre esse mecanismo, assim, de clericalismo, essa vontade de fazer algo e etc. O que o senhor acha? O clericalismo, veja bem, não é a questão de fazer. O Papa Francisco, ele vai dizer que a igreja é toda ministerial. Ela é toda ministerial. Aliás, o problema, quando a pessoa queixa de não ter o que fazer, não é, na verdade, ela não está queixando, não é de não ter o que fazer, mas é uma pessoa que, apesar de, às vezes, não alcançar com toda a profundidade o problema da exclusão ou do clericalismo dentro da igreja, mas ela se sente, ela sente em nível existencial isto. Uma vez, permitam-me contar um exemplo, não é bom a gente contar exemplo da terra da gente, nem do meio da gente, mas eu vou contar, porque esse exemplo eu nunca vou me esquecer dele. Uma vez, uma senhora da minha terra, um casal de mais de 70 anos, 75 anos, sei lá, 73, seu Joaquim e dona Josina. Eles eram católicos, praticantes, e um dia eles mudaram para a igreja evangélica. E o meu pai encontrou, era muito amigo, conhecido deles, tal, e o meu pai um dia perguntou, mas vocês, já nessa idade, mudaram de igreja? Se vocês ficaram errados até essa idade, deveriam ficar errados até morrer. Aí, a dona Josina respondeu ao meu pai assim, eu nunca me esqueço, isso deve ter uns 30 anos atrás, 40. Ó, seu Zé, é o seguinte, nós frequentamos a Igreja Católica todos esses anos, mas o padre nunca deixou a gente fazer nenhuma leitura lá na frente, nem cantar um hino lá na frente.
E agora, lá na igreja evangélica, a gente canta, a gente reza. Então, nós estamos muito satisfeitos lá, porque nós estamos sendo valorizados. Às vezes, a pessoa não quer, não é tanto a participação, Samuel. A pessoa quer ser valorizada. O Papa Francisco fala de sujeitos eclesiais. Sujeitos eclesiais. Não é tanto o que você vai fazer, mas é você ser valorizado como pessoa, como cristão, porque você torna-se um cristão de segunda categoria. Porque a pessoa, não, você não vai dar opinião, você não sabe, é o padre que sabe. E às vezes, os leigos vão cultivando essa ideia. Está se metendo a padre, o que você está achando que você é aí na comunidade? Etc. Então, eu acho que um pouco mais até do que funções é essa valorização de toda a comunidade. O Dom Luciano Mendes falava de uma assembleia eclesial. O Papa Francisco está tentando. O que é uma assembleia eclesial? Onde todos são irmãos. O cardeal não é porque está com aquele chapéu vermelho que ele é melhor do que os outros diante de Deus. Às vezes pode ser até pior. Que pode. O bispo é a mesma coisa. O padre é a mesma coisa. Aí as pessoas se sentem irmãs de verdade. Quando as pessoas se sentem irmãs, muda a conversa. Todos são respeitados. A analogia do corpo em São Paulo é muito bonita. O corpo místico. Os membros que constituem o corpo formam uma unidade. Todos são importantes. É um pouco essa ideia. Perfeito. Bom, irmão Romildo, obrigado. Aqui tem um Alisson que pediu a palavra, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Romildo. Eu sou rogacionista e vendo você falando agora aí, acho que estou no ponto que eu ia perguntar. Às vezes, você falava de sacerdócios que se encontram frustrados, chegam no caminho, até a questão da formação, e um dos temas que a gente vai debater. Está falhando um pouco, Alisson. Humana. Às vezes falta, nossa, você está falhando, é porque a internet não está boa aqui. Então, está me entendendo agora? Eu posso mudar de lugar. O Alisson, se você puder escrever aí no chat, porque eu não estou conseguindo ouvi-lo bem. Tá falhando o áudio dele. Alisson, tenta falar novamente. Você fechou a câmera para ver se melhorou. É a pobreza. Estou ouvindo agora? Escreva, eu leio, aí Olha, eu fico... Parece-me que sim. Tenta agora, por favor. Eu desliguei a câmera também, até para ver se melhora. Isso, melhorou. Melhorou. Você falava, e estou tocando um ponto que eu iria perguntar mesmo, né? Essa questão da formação humana. Às vezes a gente vê muitos padres frustrados, que chegam no final da caminhada, são 10 anos dentro do seminário, e a gente não vê uma formação humana, aquilo que você falava de todos ser irmãos mesmo, assim, nesse sentido, tirar toda a hierarquia, né? A gente vê muito isso dentro dos seminários. A gente vai sendo preparado para ter funções, ser autoridades, entre aspas, não melhor que ninguém, mas vai esquecendo da questão humana, né? A gente vai vendo que isso vai passando para frente. Eu acho que, não sei como pode ser a contribuição da formação humana também nesse sentido, né? Porque faz falta. Eu, como formando, falo. E foi um dos debates nossos aqui, rogacionistas, no encontro de formandos. Precisamos mais de formação humana para nos preparar também, né? Somos limitados, temos nossas condições, mas não vamos ser só preparados para ser padre enquanto debaixo de uma batina, debaixo de uma túnica. Vai além disso, né? Vai além disso.
Eu acho que toca no sentido da alegria também, né? A alegria da vida religiosa também é se encontrar com essa humanidade. Eu acho que é muito importante isso. Sim, sim. Quer dizer, eu creio que são N fatores, né, que implicam num resultado difícil. Você vê, a, a gente tem que... Nós, na minha congregação, a gente sempre fala isto. A gente aprender a cuidar de quem cuida, aprender a olhar as dificuldades que a pessoa também está vivendo, ou os limites. Eu, quando dava aula, lá no aí no Pio 11, em São Paulo, eu sempre falava assim, a gente tem que compreender a realidade de cada um, a realidade de onde a pessoa veio, o cenário cultural, o imaginário que está por detrás, as experiências humanas, afetivas, familiares, religiosas, porque é muito mais fácil eu chegar e dizer assim, ele é conservador, ele é não sei o quê, ele é comunista, ele é não sei o quê. Não, eu tenho que olhar todo o histórico que a pessoa fez de formação, de aprendizado, de fracasso também, porque a vida da gente não é feita só de sucesso. Aliás, às vezes até mais fracasso do que. Na vida religiosa, nós somos, às vezes, mais bem assistidos, porque nós vivemos numa comunidade com mais pessoas. Agora, o padre diocesano, eu observo na minha diocese, que é muito grande, a Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, o padre só fica lá isolado, às vezes um padre jovem, recém-ordenado, isolado. O bispo vai vê-lo, eu não sei, é quase que se fosse uma visita ad limina. Então, é difícil, é muito difícil. Eu compreendo perfeitamente o que você colocou, eu não entendi todas as palavras, mas o conteúdo eu entendi. Eu acho que é isso que você queria dizer e aprovo 100% do que você colocou. Com certeza, foi isso mesmo. Agradeço a partilha. Obrigado. Bom, Ok. obrigado. Vou passar agora para o Leonardo Rodrigues, né, que pediu a palavra também. Tá bem. Irmão Romildo, boa noite. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Salesiano, estudante de teologia do primeiro ano. Uma das coisas que muito tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, e eu não digo só referente à nossa congregação, mas também acredito que outros devem sofrer com isso. Muitas pessoas que entram na formação de um jeito, sofrem com alguns tipos de formadores que usam desse clericalismo para exercer a sua autoridade, e quando saem da formação se tornam piores que eles. E ainda fazem questão de pregar a sinodalidade, né? Ou seja, é uma verdadeira hipocrisia, né? Sim, sim. Qual seria o método, assim, dentro do período formativo, para que se fizesse trabalhar com essas pessoas, para que não chegassem pior que os seus formadores que reprimiram, oprimiram, né? Acho que eu gostaria de ouvir assim um pouco do senhor. Leonardo, hoje nós estamos assim, com um ditado que vale. Você vê, quem não tem cachorro, caça-se com gato, ou casa de ferreiro, espelho de pau. Porque a gente não está tendo formadores como a gente tinha, bastante formadores bons. O que as congregações, às vezes, estão tendo que fazer? E nas dioceses também, muitas. Eles pegam o que eles têm e colocam lá. Ótimo, mas não são pessoas que têm nem gosto pela formação e nem preparo. Ou pessoas que, às vezes, até, igual você falou, às vezes pode ser que tenham sofrido determinada perseguição, determinado revés, aí vai reproduzir. Na teoria marxista,
E Hegel, no idealismo alemão, eu acho fantástico a dialética do senhor e do escravo. Por quê? Porque é exatamente isto. Eu reproduzo o meu opressor. Eu reproduzo o meu opressor. Na vida religiosa não deveria ser isto, porque a gente trabalha com a ideia do perdão, mas a gente acaba, se facilitar, reproduzindo. E reproduzindo de uma forma piorada. Né? Agora, eu creio que em todos nós, seres humanos, existe um germe de autoritarismo, de despotagem, de déspota, em todos nós. Agora, é como a gente lidar com isto, como a gente administrar isto numa casa de formação. Como eu disse anteriormente, eu não tive uma experiência assim. Os meus formadores foram maravilhosos. E por isso que eu achava sempre e acho sempre que eu não sirvo para formador. Né? Agora, eu não sei o que está faltando no processo formativo desses formadores, de muitos formadores, porque eles trabalham com uma ideia de perfeição e de lei que eles aplicam para os outros, mas eles não vivem para eles. São duas medidas, às vezes, são duas medidas. Né? E o formando vai assimilando isto, que ele não é burro, não tem formando burro. Burro, às vezes, é o formador, perdoe a expressão que eu estou usando, bem popular. É assim, o formando, ele vai assimilando isto. E eu já ouvi, não aí na Lapa, porque a Lapa todo mundo é santo, mas eu já ouvi em outro lugar, falar assim, deixa o dia que eu virar padre que ele vai ver. E, às vezes, isso se concretiza. A pessoa torna-se formador, e eu já presenciei isto na minha inspetoria, torna-se formador e reproduz tudo que ela sofreu na pele. Então, isso é um desastre. Mas isso eu creio, o padre Garcia Rubio é brilhante, o padre Alfonso Garcia Rubio. O padre Garcia Rubio fala assim, isso é fruto do infantilismo antropológico. Fruto do infantilismo. Porque a vida religiosa também nos infantiliza, se a gente não soubesse defender. É um rebanhozinho, tudo berrando atrás do pastor, um pastor que não é Jesus. Então, nós temos que resgatar o sentido de uma formação adulta. A sinodalidade deveria começar em casa, nas casas de formação. Sinodalidade onde que está? Às vezes nós temos muito mais tiranias e autoritarismos do que sinodalidade nas casas de formação. Não estou falando geral e nem estou especificando casa. Estou falando, assim, geral, tá? Mas seria um pouco isso. Tá certo. Muito obrigado. Por nada, Leonardo. Bom, mais alguma palavra direta ao irmão Romildo? Enquanto isso, irmão Romildo, eu vou lendo aqui rapidamente alguns comentários, né? Como Guilherme, por exemplo, escreveu: o mais triste é que o contratestemunho do clericalismo, que parte do clero, acaba afetando também os leigos, desvirtuando até mesmo o entendimento do sacerdócio que o leigo exatamente. Né, exerce. Comentário bem feito, muito pertinente. Sim. O Lucas, ele escreveu assim, ó, sensus fidei. Por vezes, os fiéis permanecem na verdade enquanto os pastores estavam no erro. Você vê. O sensus fidei é o senso da comunidade, que, inclusive, deveria incluir os pastores. Não é o sensus fidei, ele é um dado recebido na fé pelo batismo. A todos, Lumen Gentium, a todos. Porque, às vezes, o que está acontecendo, o Francisco Aquino fala isso muito bem,
O que entrou na ideia de clericalismo é uma ideia de privilégio que foi transferida da sociedade civil. Quem que não gosta de ter privilégio? Quem que não gosta de ter todas as regalias? Foi isso que entrou na ideia do clero. Agora, o sensus fidei, ele é um dom do Espírito, concedido a todos. Se a comunidade, leigos e pastores, leigos e presbíteros e bispo, se abre à voz do Espírito, o sensus fidei é um discernimento conjunto. É interessante porque a infalibilidade, por exemplo, que foi decretada como lei, no caso do Papa, ela não foi decretada para os fiéis. Os fiéis, Lumen Gentium, os fiéis também são infalíveis, como igreja, como sensus fidelium, como comunidade de fé. O Papa sozinho não é infalível, e nem pode ser, que isso é uma loucura a gente imaginar algo assim. A infalibilidade papal é na colegialidade, é na sinodalidade. Um Papa que sai decretando tudo sozinho, ele ficou louco. Agora, a gente não defende essa infalibilidade do povo. O mesmo sentido do sensus fidei. O sensus fidei, a igreja tinha que levar a sério, mas não leva, infelizmente. Bom, continuando os comentários, irmão Romildo, o Amós escreveu assim: há um tempo que reflito e me entristeço acerca disso. Mais chocante que ovelhas sem pastor são pastores sem ovelha. Quando o ministério se torna uma autorreferencialidade, é preciso humildade, pobreza no espírito. E o comentário do Amós. Uhum. Você vê, um comentário correto, né? A autorreferencialidade é antievangélica. Sinodalidade é exatamente o oposto disto. Porque a sinodalidade implica eclesialidade, implica serviço. Sem esse a posteriori, sem isso que vem depois, a sinodalidade não vale nada. Aliás, no Evangelho, não há espaço para essa autorreferencialidade. Não há. O Papa, é bom ter falado, que me fez lembrar a figura que o Papa Francisco usa. Ele usa várias figuras para falar da igreja, mas a mais bonita é a do poliedro. Por quê? São várias facetas, várias partes que se integram de uma forma unida, compondo compondo a riqueza desse mosaico de cores. Um quadrinho sozinho, como autorreferencialidade, ele não é nada ali, assim como no mosaico. Bom, irmão Romildo, obrigado. Vou passar agora para a Célia, né, que Oi, Célia. pediu a palavra. Não, é só um comentário como leiga, né? Nesses encontros da sinodalidade que nós tivemos, nós leigos fomos assim muito abertos, né? Pelo menos nos encontros e para ouvir. Mas infelizmente nós ouvimos padres que falavam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aí um questionamento que eu fiz até a uma pessoa próxima é que a mudança dói, né? A mudança, eles não aceitam algumas mudanças, porque, em contrapartida, os leigos que participam de determinadas comunidades, tem comunidades também, a gente vê que pessoas que parece que só que elas fazem aquilo, não abrem para um universo novo. E eu ouvia outro dia numa palestra que a nossa igreja está ficando velha e que os jovens
em algumas comunidades fugiram da igreja, a verdade é essa. Então, quando você falou desse deixar um pouco esse púlpito, né? Às vezes, outro dia eu brinquei, acho que tem que voltar ao púlpito para a pessoa ficar acima de todos, querer aparecer mais do que todos. Porque o importante de tudo isso é estarmos juntos no mesmo barco, né? Buscarmos outros pescadores para nossa messe. Então, uma coisa que eu questiono muito, o porquê as pessoas não deixam outras virem ao encontro, principalmente os jovens, porque eu tive uma oportunidade de estar na ordenação do Denilson, e a minha alegria foi ver aquela igreja cheia de jovens. Então, eu fiquei me questionando muito. Foram dias de acalento ao coração, de sabermos que nós temos comunidades, como os salesianos e alguns outros, que estão deixando os jovens entrar, né? E nessa sinodalidade, eu vi pouquíssimos jovens participando. Exatamente. Era isso que eu queria deixar. A igreja sem os jovens vai morrer. A igreja, o Papa, quando fez o sínodo dos jovens, ele não falou nessa linguagem, mas ele chamou a atenção dos jovens para essa responsabilidade evangélica, eclesial. Hoje, o grande desafio da sinodalidade é a gente fazer com que essa ideia atinja as pessoas. Atinja. A igreja agora pegou um hálito, pelo menos um respiro, na pessoa do Papa Francisco, que trouxe um ar novo. Mas, assim, isso não é suficiente. Fazer um sínodo sobre a sinodalidade não é suficiente. Mesmo isso que a gente está fazendo durante 3 anos, os sínodos locais, os sínodos regionais, etc. Isto é só um passo inicial. Se a gente não mudar o imaginário, se a gente não conseguir, de fato, mudar as nossas práticas, fazer uma verdadeira reforma eclesial, outra palavra que o Papa tem usado muito. O Jean Delumeau, não, o Mohan já havia falado. A igreja, se ela não mudar o seu modo de ser, ela vai acabar nesse modo que ela está. Por quê? Porque a gente não está mais convencendo determinadas coisas, em determinadas práticas. O Papa Francisco, às vezes alguns falam, o Papa Francisco é comunista. O Papa Francisco não tem nada de comunista. O Papa Francisco está querendo que o evangelho prevaleça, que o evangelho vá em frente, que a mensagem de Jesus Cristo continue surtindo efeito no mundo de hoje. É isso que ele está querendo. Para que as igrejas possam voltar a terem muitos jovens, muitas crianças, etc. Obrigado, irmão Romildo. Vamos concluir aqui também deixar um questionamento, irmão Romildo, que eu achei muito aqui interessante, quando falava, olha, o sentido da sinodalidade, ela se dá fundamentalmente, né, no nosso período, ali numa igreja, num modelo pós-conciliar, né, que inclusive a Lumen Gentium apresenta esse sentido original de uma eclesiologia. E aí vem, irmão Romildo, uma pergunta aqui para nós refletirmos, né? Hoje, nós temos tendências contrárias, tendências que vêm do próprio clero, em parte, óbvio, como também de religiosos, seminaristas e também de leigos, de tendências contrárias ao Vaticano II. Né? Com isso, nós temos, inclusive, como falou agora há pouco, de tendências contrárias ao próprio Papa Francisco. Né? Dentro da lógica da sua reflexão, uma tendência, então, contrária a uma igreja pós-conciliar que traz o sentido de sinodalidade, é um desprezo à própria sinodalidade. Quer dizer, isso parece ser muito grave porque não se trata apenas um retorno a práticas, sejam práticas litúrgicas, morais, etc.,
mas ao distanciamento o que me faz pensar a sua reflexão da própria identidade original da igreja. Quer dizer, no fundo é um retorno a um modelo de igreja, como já acentuado, né, clericalista, ritualista, rubricista, moralista, etc. Então, às vezes o retorno a uma prática não é somente aquela prática, mas de todo aquele modelo de igreja do qual aquela prática ali ela se encontra. E daí me vem uma pergunta para a nossa reflexão, quer dizer, hoje, qual é o papel da teologia? Quer dizer, em busca de uma igreja sinodal que fala de uma eclesiologia original de fato, como aqui apresentada. Então, qual é o papel de um curso de teologia para a formação, seja desses clérigos, de religiosos, como também de leigos? E a pergunta aqui ela é dupla. E qual é o papel do estudante de teologia para que possa refletir e ser formado, ou se deixe também formar dentro de um sentido original de igreja? E de uma igreja que, inclusive, como apresentado aqui, de uma sinodalidade, de um espírito em que nós bebemos e procuramos nos aprofundar, de uma igreja de pós-concílio Vaticano II, porém, uma igreja que, ao mesmo tempo, ela é enfraquecida por algumas tendências que tendem a negar o próprio Concílio Vaticano II. E com isso, claro, fruto deste momento, o próprio Papa Francisco. E a igreja está cheia disso tudo. Então, o que o senhor diria, né? Qual o papel da teologia enquanto curso formativo e qual o papel do teólogo, do estudante, nesse espírito de sinodalidade? Uhum. Eu não tenho formulado nada assim, nesse sentido exato, objetivo do argumento. Agora, para mim, Antônio e os que estão na sala, a teologia, ela, como ciência prática, como ciência aplicável, ela é a coisa mais inútil que existe. Totalmente inútil. Se você for pensar, se você for colocar a teologia ao lado de outras ciências, da ciência da vacina, quem cria uma vacina, ele trabalha em prol do resultado daquela vacina. A teologia não tem esta. Aí alguns seminaristas falam assim: eu só faço teologia porque eu quero ser padre. Ótimo. Mas, assim, me chama a atenção porque a teologia é o próprio ser do padre. A teologia é o próprio ser do padre, porque a finalidade do estudo da teologia não é só o saber teológico dos conceitos, das definições e das reflexões. A teologia, o Padre França, isso eu respeito muito e admiro muito, o Padre França sempre fala: não tem como estudar teologia se a gente não encarnar, ou seja, se a gente não viver a teologia. A teologia é uma ciência que ela só é útil quando ela entra nas minhas veias, como experiência existencial de fé, de busca de sentido. Aí, então, aquilo que o seminarista estuda na teologia, os 4 anos, é só uma propedêutica, é só um propedêutico para ele adentrar na experiência. Aí o Rahner, Congar, todos esses falavam, adentrar na experiência espiritual. O grande erro foi separar a espiritualidade, a experiência mística, a experiência de Deus dos tratados teológicos. Os tratados teológicos ficaram muito abstratos no contexto da escolástica e perderam este lado místico, existencial, espiritual. Agora, aí, eu entendendo esse papel da teologia, eu vou conseguir adentrar
acessar o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Teologia, o cerne, o coração da teologia é o Evangelho, é Jesus Cristo. E então, aquilo que você busca aprender e interiorizar na sua vida em nível teológico, na prática pastoral, obrigatoriamente tem que ser vivido. O maior desafio da teologia é ser colocada em prática, em nível de vivência e de ação, porque senão ela não vale nada. Vai ficar só nesse blá, blá, blá que nós estamos aqui, mas isso é inútil. Isso, se ficar só nisso, é totalmente inútil. Agora, isso que nós estamos conversando aqui tem que nos impulsionar a sermos diferentes e ajudarmos as pessoas a serem diferentes. Por isso que eu citei Júlio Lancelotti. Por isso que eu poderia ter citado uma irmã Dulce, uma Madre Teresa e tantos outros. E outros que não tinham teologia, mas que deram uma lição teologal de fé e de experiência de Deus. A teologia, querendo ou não, ela tem que nos levar a uma autêntica experiência de Deus. E quando ela faz isto, o seminarista entende e ele cresce não só teoricamente. Você dá as matérias de iniciação teológica, está lá em Anselmo, está lá em Agostinho, Credo Intellego, Fidesque Intellectum, ou seja, não dá para separar essa experiência de fé do conhecer teológico, mas uma experiência de fé que compreenda a prática cristã, a ação, a missão, o serviço, a caridade. Sem isso, a teologia vira um capricho como há nas ciências da religião. Com todo respeito à ciência da religião. Bom, irmão Romildo, muito obrigado, né, as respostas, né, as reflexões seguintes do irmão Romildo são ou foram, né, ou constituíram uma nova conferência, viu, irmão Romildo, com tanta profundidade. Eu só vou ler aqui um comentário do Emanuel, e aí nós finalizamos, irmão Romildo, Tá. e logo após esse comentário eu peço que o senhor faça um fechamento, com Tá uma bem, síntese agradecer. muito breve desse nosso encontro, e aí encerramos, né? Sim, sim. O Emanuel é do primeiro ano de teologia da Inspetoria de Manaus, né? Ele fala: muito obrigado, irmão Romildo. Na minha opinião, a questão do clericalismo é muito complexa. Eu acho que o tratamento dessa pandemia devia começar nas nossas famílias católicas, porque o clérigo é um ser humano que assume um serviço sagrado. Então, às vezes, nos esquecemos de ter um olhar misericordioso a este homem pecador, assim como nós, assumindo o serviço sagrado. Ótimo. Comentário aqui do mano. Então, irmão Romildo, por favor, eu peço um fechamento, Tá. e assim nós encerramos esse nosso primeiro colóquio de teologia. Tá bem, eu agradeço, Antônio, agradeço o convite, e para mim é bom, porque eu posso estar continuando a estudar, e isso é ótimo, eu gosto. Agradeço a todos que tiveram a paciência, que participaram. Foi tão bom ver vocês, ver as pessoas que a gente gosta e que a gente não esquece. Foi muito bom vê-los. É tão bom, né, a gente saber, ver também os novos que estão estudando, que estão interessados. O Fred apareceu agora. Oi, Fred, que bom. Então, é isto. Eu agradeço a todos, e precisando de alguma coisa, se eu puder ajudar, estou à disposição. Viu? Muito obrigado. E uma boa noite para todos. Uma saudação Obrigado, assim, gente. de agradecimento ao irmão Romildo, nossas Digno. palmas. Tá. Obrigado a todos. Irmão. Obrigado de coração, e bom ano para todos nós acadêmicos. Viu? Então, mais uma vez, obrigado, irmão Tchau. Romildo, pela
belíssima exposição, e dessa maneira nós iniciamos o nosso programa, né, de colóquio de teologia, que acontece todo mês. Agradeço a presença aqui dos nossos estudantes de teologia, fazer notar também a presença do Renan, também, que se formou, aqui é da turma da Célia, né, recentemente. Uma pessoa formidável. Isso. Que bom, que bom. Tá bom. Tchau, Pedro. Fala com o Guilherme que ele deveria ter participado. Ah, ele participou. Tchau, irmão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado pela presença e até amanhã no Pio 11, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.